Aproveitando que estamos de pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 8, e vamos ler o versículo de número 34. Marcos, capítulo 8, versículo de número 34. Os que acharam, pode dizer amém? Diz-nos assim a palavra de Deus: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler todos juntos? Toda a igreja? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Oremos, irmãos. Grande Deus e Pai, venha, Senhor, abrir a porta da palavra e colocar, Senhor, a tua palavra conforme a necessidade dos corações. Instrumentaliza, Senhor, a minha vida por misericórdia, que teu Espírito Santo esteja nos orientando e que a tua igreja seja edificada pela tua palavra, Pai. Nós te louvamos porque estamos na tua casa e aqui é o lugar onde o Senhor fala conosco. Portanto, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quero externar a alegria do meu coração de poder voltar a Limeira, estar cooperando aqui com o pastor Levi, presidente deste campo, próspero e abençoado, bem como também a sua indigna esposa, irmã Tânia, e agradecer, pastor Levi, o honroso convite. É sempre bom estar com você e é uma alegria podermos estar aqui participando desta segunda escola bíblica. Aproveito para parabenizar a igreja, a diretoria da igreja, a comissão organizadora, porque a escola bíblica ela é imprescindível para os nossos dias, o estudo da palavra de Deus. Também alegria grande poder rever aqui pastor Joel, que nós o admiramos, seu trabalho, a irmã Lloyd, e rever aqui todos os nossos companheiros, pastores, permita-me não citar nomes, são muitos, e é uma alegria poder ver a igreja, o campo de Limeira, seguindo em marcha triunfante. Pastor Joel fez um grande trabalho, e o pastor Levi, não diferente, está dando continuidade a esta grande obra. Eu glorifico a Deus por isso. Quero agradecer aos pastores, pastor Levi, pastor Joel, a igreja, que tem orado a meu favor. Eu passei estou passando, eu creio que estou saindo do vale, um vale de enfermidades, no dia 7 de fevereiro, melhor dizer, 9 de fevereiro deste ano, passei por uma cirurgia, e assim um tanto complexa, confusa, até mesmo nos resultados. Uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outro, e os resultados, concluindo, não foram bons. E como eu creio que houve alguma falha humana por parte dos médicos, eu tive que passar por uma nova cirurgia no dia 7 de maio. Portanto, a segunda cirurgia no dia 7 de maio, e não foi fácil. Eu posso fazer minhas palavras do salmista que disse: angústias do inferno se apoderaram de mim, laço de morte me cercou, e encontrei angústia e tristeza, aperto, mas o Senhor, Ele não disse que nós não íamos passar pela fornalha, pelos rios. Ele disse: quando passares, eu estarei contigo. Porque tem gente que pensa que crente não fica doente. Crente fica doente igual não crente. O justo sofre, o ímpio também sofre. Sabe quando vai ser a diferença? Está lá em Malaquias: então vereis a diferença daquele que serve a Deus e não serve a Deus, do ímpio e do justo. Quando que vai ser? Vai ser no fim. A diferença está no fim, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. E nós somos mortais, a matéria carne é fraca, somos pó. E no mês de julho e agosto
Fiz 2 meses de quimioterapia, irmãos. Não desejo para ninguém. Não tenho inimigo. Se tivesse também não o desejava. Terrível tratamento. E antes da quimioterapia, o meu CEA chegou a 53, quando o normal é até 5. Chegou a 53. Depois da cirurgia houve ainda outras complexidades, mas depois de fazer agora 2 meses de quimioterapia, semana retrasada eu fiz o exame de sangue, o CEA caiu para 10,2. Semana passada eu fiz de novo o exame, agora está normal, 4,8. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? E eu agradeço os irmãos que oraram, porque eu já estou cantando o hino da vitória. Ainda estou em tratamento, até eu disse para o médico, então quer dizer que pode parar, já está normal? Não, tem que concluir o tratamento. Estou fazendo radioterapia, mas crendo na vitória. Só que tem uma coisa, com todo o sofrimento e a luta que eu passei, Deus me sustentou, porque eu não abati. Ninguém diz que eu estou enfermo se eu não contar o que eu tenho passado. Deus tem estado comigo, me dado força. Não deixei de pregar no domingo, nas terças-feiras, nos cursos de ensino. E eu glorifico a Deus porque a boa mão de Deus tem estado comigo e me sustentado nesta hora tão difícil. Alguns já disseram, pastor Levi, que eu estava em estado terminal, já estava comprando caixão, mas eu estou aqui até o dia que Deus quiser. Então sai muita conversa, não é verdade? Mas a nossa vida está nas mãos de Deus e nós não vivemos um dia a mais nem a menos. A tua vida está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Pronto, meu irmão, descanse no Senhor. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos com coisa alguma, antes em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus em oração e súplica com ações de graça. Os médicos me deram as piores perspectivas. Quando o médico dizer para você alguma coisa ruim, esqueça o que o médico disse e veja o que Deus vai falar. Quando o teu advogado dizer, a tua causa não tem jeito, está perdida, pergunte para Deus se a tua causa está perdida, porque a nossa vida depende de Deus. E eu citei muito nesses dias Abacuque 3,19. Jeová é a minha força, me fará os meus pés como os das servas, e me fará andar por cima e não por baixo. Quantos creem nisso? Pode dar um glória a Deus, aleluia. Portanto eu agradeço. Nós vamos marcar, depois de terminar esse tratamento, um culto em ação de graça, e já convido a todos, especialmente o pastor da igreja, pastor Levi, pastor Joel, os irmãos. Vamos fazer um culto em ação de graça. A igreja de Presidente Prudente orou, mas não foi só a igreja de Presidente Prudente. Limeira orou, e vários pastores amigos. Recebi visita de vários pastores, pastor Levi mesmo, pastor Joel esteve na minha casa, e eu agradeço a visita que me fez muito bem, e agradeço a oração da igreja. Continue orando por mim, porque eu preciso, para que eu possa ter concluído esse tratamento e testemunhar uma cura radical e completa. Amém, meus irmãos? O tema da escola bíblica é perfeitos em unidade. Quando o pastor Amarildo me ligou, agradeço o contato do pastor Amarildo e também a sua recepção, a sua forma organizada de trabalhar. Falou sobre o tema da escola bíblica, me veio ao coração obediência. Porque para haver unidade, para sermos perfeitos em unidade, nós precisamos ter obediência. Obediência é um dos princípios cristãos que não pode faltar no crente, no cristão. Nós estamos vivendo em uma crise de desmando, de desobediência. Você pode ver isso em todos os segmentos da sociedade. Volta e meia você vê aí no noticiário os alunos que são insubordinados, e algumas matérias até de aluno batendo nos professores, destruindo as escolas. Insubordinação, desobediência. Aí você pega o segmento da sociedade, na empresa não é diferente. Um irmão foi chamado a atenção pela patroa, e a patroa disse: você é despreparado. E ele disse assim: despreparado é a senhora. Aí a patroa deu a conta dele e mandou ele embora. Ele tinha que ficar quietinho, né? É crente.
Na verdade, ele foi chamado despreparado e aguentasse sofresse o dano. Até porque a Bíblia diz que nós temos que servir aos nossos patrões, aos nossos senhores, como se estivesse servindo ao próprio Deus. Parece que a igreja não disse, ao próprio Deus. É, ao próprio Deus. Porque o cristão tem que ser diferente até lá no trabalho. E aí nós trazemos isso para a vida cristã. No tempo de Paulo, quando ele escreveu a carta à igreja em Corinto, ele disse, olha, lamento que eu não posso escrever para vocês como espirituais, mas como carnais. Porque entre vós há divisão, e um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cefas, e outro diz eu sou de Cristo. E sabe quem era o pior grupo desses quatro? O que dizia ser de Cristo, porque não obedecia os apóstolos. Era o pior grupo. E nos nossos dias ainda tem esses, que são, se não me falha a memória, é Atos 4:20 ou é João 4:20, que os discípulos dizem assim, nós não devemos obedecer aos homens, mas a Deus. E tem alguns que usam esse texto isolado e dizem, eu não obedeço a homem nenhum, meu negócio é com Deus. Meu irmão, você esquece de ler Hebreus, obedecei os vossos pastores que velam pelas vossas almas. Amém? Parece que o amém não foi muito forte não. Nós não estamos acostumados a obedecer. Isso começa dentro da nossa casa, dos nossos filhos, o relacionamento entre a esposa e o esposo, a obediência. E eu vou dizer uma coisa, se você quiser escrever, escreva. Cristianismo sem obediência é balela. Cristianismo sem obediência não é cristianismo autêntico e verdadeiro. Cristianismo não pode faltar o princípio da obediência. Até porque Jesus, sendo nosso modelo, porque nós somos cristãos, porque seguimos a Cristo, a Bíblia diz que ele obedeceu, aprendeu a obedecer, e foi obediente até a morte de cruz. Ele queria morrer, ele na oração sacerdotal disse, Pai, na oração lá no Getsêmani, melhor dizendo, ele disse, Pai, passa de mim este cálice. E em agonia ele chegou até suar gotas de sangue. Pai, passa de mim este cálice. Mas ele ficou só nessa oração ou ele completou a oração? Ficou só nisso? Sim ou não? Não, ele completa dizendo, porém, todavia, no entanto, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Quantos querem orar? Deus, faça a tua vontade, diga eu, amém, glória a Deus. A oração do Pai Nosso tem lá todos os princípios cristãos, eu não quero me ater a isso, mas diz assim, venha a nós o teu, seja feita a minha vontade, amém? Ah não, seja feita a vontade de Deus. Então veja, quando Jesus chamou aquela multidão com os seus discípulos, disse, se quiserdes vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Escute isso. Quantos aqui tem um planejamento de vida? Levante a mão. Quantos? Tem planejamento, um plano de vida. Tá. Se você não tem um plano de vida, você tem que ter pelo menos um plano funeral, né? Pelo menos. Porque se não tem plano para viver, certamente tem para morrer. Então, nós temos planejamento. Eu tenho planejamento de vida. Quando eu chego numa igreja, eu estabeleço um planejamento a curto prazo, 5 anos, e a longo prazo, 10 anos. Trabalhei no Campo de Piedade 7 anos. E não consegui concluir os meus planos da segunda etapa. Entre eles, a ampliação do templo. Há alguns planos que nós fazemos, projetamos, mas Deus planeja diferente. Você planeja uma coisa e Deus planeja outra. Então quando a Bíblia diz negue-se a si mesmo, é você pegar todos os seus projetos de vida e entregar nas mãos de Deus e dizer, Deus, o meu projeto é esse. E aí Deus chega e diz assim, só que eu vou mudar, isso aqui não vai ser mais assim, vai ser desse jeito. Este projeto aqui eu aprovo, este não. E às vezes Deus não fala, mas Deus age sem palavras, mudando alguns planos da nossa vida.
Por exemplo, eu não fiz plano para ficar doente, fiquei doente. Não fiz plano para viver o que eu estou vivendo. E eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele diz: você está na escola de Deus, deserto, escola de Deus. E comigo estava o pastor Samuel, nós dois estávamos assistindo esta mensagem, e ele disse: você que está sofrendo enfermidade, problema, adversidade, não estava na tua agenda, mas já estava na agenda de Deus. Não estava nos teus planos, mas já estava nos planos de Deus. Sabe por quê? Porque você foi matriculado na escola de Deus. Você foi matriculado na escola do deserto. Quando ele diz na escola do deserto, eu olhei para Samuel e falei assim: eu quero saber quem é que fez a minha matrícula, porque eu não fiz. Quem se matricula para ir para o deserto? Você acha que Jesus queria ir para o deserto? Também não, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Escute-me, Deus está falando ao teu coração. Se você ainda não passou, você vai passar no deserto que Deus planejou para a sua vida. Porque todos os homens e mulheres que Deus tem projeto, a escola de Deus se chama deserto. E deserto é negar a sua vontade, porque nós não queremos ir para o deserto. Deserto é você não fazer o que quer, é passar a viver na vontade de Deus plena, não só na sua vontade. Então ele diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Diga para o irmão que está do seu lado: cristão sem cruz não é cristão. Diga para ele: cristão sem cruz não é cristão. Está cheio de gente querendo coroa, honra. Está cheio de gente querendo glória, posição. Está cheio de gente querendo ganhar eu não sei se tem crente que joga na Mega Sena, mas tem muita gente por aí que está querendo ganhar na Mega Sena. Olha, está cheio, misericórdia. Olha, tem gente aí que está querendo andar de BMW, o evangelho da prosperidade. Eu não sou contra ser próspero. Eu creio num Deus que prospera, mas eu não prego o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade é o seguinte: vem para cá, você vai andar de BMW. Vem para cá, você vai ter mansão. Jesus não pregou isso. Jesus não fez propaganda enganosa para ninguém. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Mas tem gente que não quer mais a cruz. Não quer mais a cruz. E eu quero dizer, no momento que mais você tem comunhão com Deus e mais você se aproxima de Deus, é quando Deus te leva para o deserto. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus pelo que você está vivendo? Então eu pus aqui uma frase. No meu entendimento, a palavra que melhor caracteriza a essência da obediência é mudança. Quanto gosta de mudança? Diga amém. Quantos gostam de mudança? Diga amém. Tem gente que gosta de mudança, mas é raro, hein? A maioria das pessoas não gostam de mudança. E falando em mudança, eu me lembrei agora, a nossa funcionária, eu tenho uma funcionária que está conosco há 15 anos. 15 anos. E de vez em quando ela mudava a cama de posição. E ela mudou a cama de posição um dia, e do nosso lado morava um médico, quando eu estava em Piedade. E o filho dele era drogado, e ele chegou um dia quebrando tudo, era por volta de 4 horas da manhã. Quando eu vi o barulhão, acordei assustado, saí correndo em direção da porta. Imagina o que aconteceu. Não tinha porta, era parede. Mudou a cama de posição, eu já estava acostumado. Bati com a cara na parede mesmo. Aí pronto, eu não sabia mais aonde estava. Até que acendi a luz e entendi. Porque houve uma mudança. Nós estamos tendentes à rotina. Escuta, a rotina te leva ao fracasso. Eu fiz aqui uma anotação e quero que você pense nisso, na rotina. Espero que esteja aqui na minha Bíblia. Veja só, o que faz a rotina? A rotina... Vou achar, os irmãos, tenham paciência um pouquinho aqui. Achei já. A rotina, irmãos, primeiro, leva-nos a perder o entusiasmo. Se você quiser escrever, escreva. Primeiro, a rotina leva-nos a perder o entusiasmo.
Crente não pode perder o entusiasmo. E começa pelos nossos cultos. Permita-me, pastor Levi, com todo respeito. A liturgia dos nossos cultos rotineira, acaba levando o crente a perder o entusiasmo de estar no culto. Também a rotina faz com que você se enfade até mesmo do teu trabalho. Domingo você pensa, meu Deus, amanhã vai começar tudo de novo. Então a rotina faz você perder o entusiasmo. Hebreus 10:39 diz que nós não fomos chamados para retroceder, mas para avançar. Para avançar. Você que chegou desanimado, desestimulado, você que perdeu o estímulo nesta noite, receba esta palavra de Deus. Deus não te chamou para retroceder, Deus te chamou para avançar. Então não retroceda, caminhe, vá para frente. Segundo, a rotina faz você perder a criatividade. Não foi bom mudar a cama do lugar? Era tão acostumado a levantar no escuro, agora pensar duas vezes, vou sentar direitinho na cama, acender a luz do abajur, ou para depois saber aonde eu estou. Então, segundo lugar, a rotina faz você perder a criatividade. Você chega no lugar, está bom assim, está bom. Quando eu cheguei em Mirante do Paranapanema, nosso templo lá media 9x16, e eu disse para o meu co-pastor, meu auxiliar direto, olha, vamos fazer um templo 18x30, 3 andares, etc e tal. Ele disse, pastor, essa cidade é pobre, essa igreja está boa, puxa mais uns 10 metros para trás, está bom demais. A rotina faz você perder a criatividade. Às vezes precisa chegar alguém em casa para mudar alguma coisa. Eu fui visitar um irmão e o pé do sofá quebrou, e ele colocou um tijolo. Eu voltei 1 ano depois, meu Deus, o tijolo estava lá no mesmo lugar. Depois eu voltei 2 anos, o tijolo estava lá segurando, pastor Joel, o sofá do mesmo jeito. Eu falei, meu irmão, depois de ter uma certa liberdade, toma vergonha, coloca um pé nesse sofá. Isso não é pobreza não, isso é falta de criatividade, é ser relaxado. Então quando você entra na rotina, você perde a criatividade. Às vezes alguém precisa ir lá na sua casa para mudar alguma coisa. Eu quero dizer, se não for homem, Deus vai enviar o seu anjo lá e vai mudar a rotina. A rotina que desgraça, a rotina que corrói a sua fé, que corrói o seu entusiasmo, que corrói tudo aquilo que você tem de promessa de Deus na sua vida. Deus vai trabalhar e tirar você dessa rotina. E às vezes para tirar da rotina, precisa ficar doente, precisa perder alguém, precisa perder um bem material. Terceiro, a rotina nos leva a estar acomodado com aquilo que nós temos. Por exemplo, tá bom esse templo, e certamente não falta murmurador, porque toda a igreja tem. Para que fazer um templo grande daquele lá? Aqui tá bom demais. Aqui está bom demais. Alguém diz, um elefante branco. Meu irmão, a rotina faz você se acomodar com aquilo que você tem. Escute-me, Deus tem muito mais para te dar, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Saia desse marasmo de comodismo, saia desse marasmo de conformismo, e levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre você. Deus quer te dar mais, pastor Levi. Deus quer dar mais para a igreja de Limeira. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus quer dar mais. Diga para ele, Deus quer dar mais para você, meu irmão. Mas para isso precisa da obediência. Quarto lugar, a rotina nos leva a um sentimento de fracasso. A rotina nos leva ao sentimento de fracasso. Esses dias que eu fiquei em casa, li bastante a Bíblia, mas aí você lê a Bíblia, lê livros, li bons livros. Cheguei a ler livro de 300 páginas em uma semana, 150 páginas em 3 dias, li vários livros. Mas aí você quer voltar
a ir para a igreja, a acompanhar a administração da igreja, estar todo dia à noite, cada dia numa igreja, numa congregação. Mas o que acontece? Quando você entra numa rotina, você começa a ter um sentimento de fracasso. E isso pode ser na rotina do trabalho também, na rotina religiosa, os tradicionais. Eu sou crente tradicional. É uma rotina, tradição é uma rotina. Mas em nome de Jesus você vai sair hoje, você vai mudar de posição. Você vai mudar de posição. Quem é que quer que você mude? Deus quer que você mude. Deus quer que você mude. Deus quer que você se transforme a cada dia, se converta a cada dia. Olha o que diz Paulo escrevendo em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos. Transformar fala de mudança. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mudança. Deus quer mudança. Deus quer mudança na tua casa. Deus quer mudança na tua vida. Deus quer mudança no teu ministério. Deus quer mudança lá na tua família. E para mudar, você precisa ser obediente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha aqui, ó, está aqui na tua cabeça, ô cabecinha abençoada. Eu oro, Deus, converta, Senhor, muda os pensamentos, os planos, para que haja em primeiro lugar o propósito de obedecer a tua vontade. Porque aí diz a Bíblia, para quê? Se você transformar pela renovação do vosso entendimento, olha o que diz o apóstolo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quantos podem dar um glória a Deus que a vontade de Deus é boa? Eu coloquei aqui no dicionário Aurélio a definição de mudança: ato, efeito de mudar, alteração, modificação. Nós pregamos o evangelho que transforma, o evangelho que muda. Nós não pregamos o evangelho, venha como está, fica como está, e em você nada vai mudar. Não, nós pregamos que Cristo entrando na vida do homem, há uma mudança, transformação, conversão. Meu irmão, o Espírito de Deus quer operar conversão na sua vida. Às vezes nós falamos assim, te converta, e tem gente que não gosta. Eu gostaria de fazer essa pergunta: quantos daqui são convertidos 100%? Levante a mão. 100%. Tem alguém? A igreja aqui é bem ensinada, né? Porque se tivesse, eu já ia orar para Jesus te levar para a glória. Porque o apóstolo Paulo disse assim: olha, não que eu julgue que eu tenho chegado a varão perfeito. Estatura de varão perfeito é convertido 100%. Mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo, para o alvo, para o alvo. Qual é o teu alvo, meu irmão? Para você chegar no alvo, você tem que ter obediência. Isaías 29:16. Vamos ler as nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia. Eu poderia pedir alguém leia para mim, por favor? Nós estamos em uma escola bíblica, e o manual de escola bíblica é a Bíblia. Leia para mim Isaías 29:16, por gentileza. Ainda Isaías 45, o versículo de número 9. Outro irmão pode ler para mim, por gentileza. Abramos ainda Romanos 9, versículo 20 e 21. Romanos 9, 20 e 21. Outro irmão pode ler para mim, por gentileza. Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada de algo formou, porque ele fizesse assim? Ou não tem oleiro poder sobre o vaso, para da mesma massa fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? Quantos entenderam esses versículos? Diz amém. Deus é o oleiro, você é o barro.
Eu orei muito, Deus, eu sou o barro. E às vezes você pode até orar, eu orei, Deus, vai devagar, porque o santo é de barro. Você é barro. E às vezes Deus faz coisa na nossa vida e nós ficamos questionando, como estas referências de Isaías e agora Romanos, quando ele diz assim: homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que a formou. Por que fizeste assim? Por isso nós nunca devemos perguntar por quê. Você pode perguntar para quê, ó Deus? Para quê? Deus tem um propósito, então é para quê, não é o porquê. Porque você às vezes enche Deus de porquê e Deus não quer ouvir o teu porquê. Deus quer ver se você está pronto a obedecer e dizer assim: cumpra-se em mim, ó Deus, a tua vontade. Porque até aquilo que parece ser mal para nós, depois vai redundar em bênção, como disse 1 Pedro 1,7. Porque assim como o ouro é provado no fogo e perece, assim também a prova da vossa fé, para que se achem louvor e glória pela revelação de Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos lá, você pode ver Jeremias no capítulo 18, versículo 1. Então você nunca deve questionar. Diga para o irmão que está do seu lado: não questione, adore. Diga para ele: não questione, adore. Não questione, adore. Não é fácil, mas eu tenho adorado a Deus. Deus, eu te adoro, a minha alma te exalta, a minha alma te glorifica. Quando o diabo diz assim: aí você prega, está doente, o ímpio está são. Não importa, Deus tem um propósito nisso. Eu vou vencer essa, o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, diz a Bíblia que quando os inimigos se levantarem contra mim, Deus arvorará a sua bandeira e colocará os inimigos em retirada. Então, adorar a Deus em todos os momentos. Ser crente quando tem saúde, ser crente quando está doente. Ser crente quando tem dinheiro no bolso, ser crente quando não tem dinheiro no bolso. Adorar a Deus quando tem saúde, adorar a Deus quando fica doente. Adorar a Deus quando está ganhando, adora a Deus quando está perdendo. Adora a Deus quando o bolso está cheio, adora a Deus o dia que o bolso está vazio. Porque Deus, Ele permanece fiel. Diz a Bíblia: não negará bem algum aqueles que andam em retidão. Jeremias no capítulo 18, Deus chama o profeta Jeremias e diz assim: desce à casa do oleiro, porque lá me convém fazer você ouvir as minhas palavras. Se Jeremias fosse igual aos obreiros obedientes, ia dizer: Deus, precisa descer na casa de oleiro? Fala comigo aqui mesmo, eu preciso descer. Meu irmão, se Deus mandou você descer, desça, porque o caminho de cima é para baixo. Olha só, se você quer crescer, desça. Deus mandou: desce, Jeremias. E às vezes você não quer descer. Vai à casa do oleiro. Ah, Senhor, eu quero, não quero. E muita coisa você e eu sofremos por falta de obediência. Mas o Espírito Santo está trazendo obediência. Esta igreja, o campo de Limeira, a diretoria da igreja, os obreiros, os pastores de setor, se todos forem obediente à determinação do ministério da igreja, porque Deus fala no coração do pastor para tomar decisões. E se todos forem obedientes, meu irmão, ninguém segura esta igreja. Ninguém segura esta obra. Obreiro, você vai ser abençoado. Na obediência, o pastor pode mandar você para a pior igreja que tem aqui, que nem o obreiro deu nada lá. Mas na obediência, Deus vai mudar o cativeiro daquela igreja e vai frutificar o teu ministério. Quantos creem assim podem dar glória a Deus? Escute, a Bíblia diz que o coração do rei é como o rio de Deus, que Deus dirige para onde Ele quer. Veja, tem coisa, pastor Levi, que eu até não gostaria de fazer. Tem alguns obreiros até que eu gostaria de pôr ele no, sabe, o banco reserva? Vai ficar no banco reserva. Mas Deus manda você colocar ele em um trabalho, às vezes, mas é Deus, e aquilo continua aquele. Não queria aquele, eu queria outro. Mas Deus fica ali naquele, aquele é só aquele. Eu vou mandar aquele mesmo para lá. E Deus abençoa e dá certo, o ministério dele é abençoado lá. Meu irmão, Deus dirige o coração do pastor também, assim como o coração do rei, como um rio, e ele leva para onde ele quer. Quantos creem que Deus está no controle de tudo? Desce lá, Jeremias. Jeremias desceu, desci. E aí? Fica olhando o trabalho aí do oleiro. Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, vou ficar olhando o trabalho do oleiro. Obedeça, Jeremias. Obedeça, meu irmão.
Aconteceu um fato interessante. Quando concretou a laje de Corumbá, lá é muito quente, então meu pai chamou o moço e disse: olha, você todo dia molha a laje, pega a mangueira e molha a laje. Um moço muito simples. E teve um dia que estava chovendo, irmão, e ele estava com a mangueira lá molhando a laje. É obediente, né? Às vezes Deus manda a gente fazer coisa que nem um moço, molhar a laje no dia de chuva. Deus, eu vou ficar aqui que nem um bobão. Se Deus mandou, faça, que a tua bênção está molhando a laje no dia de chuva. Aquilo que parece incoerente, inconsequente, não inteligente, se foi Deus ou teu pastor que mandou, faça. Deus vai te abençoar na obediência. Deus, eu vou ficar olhando oleiro, eu tenho tanta coisa para fazer. Não, Jeremias, fica aí olhando oleiro. E aí ele ficou olhando como ele trabalhava o vaso, e fazia de barro, e de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. Eu tenho uma excelente notícia para você. Quantos são vasos de barro aqui? Levante a mão. Quantos? Se você quebrou, não se desespere, você está na mão do oleiro. Se você quebrou, não entre em pânico, você está na mão do oleiro. Preste atenção, hein? Aí quando quebrou, o oleiro foi lá e jogou: isso aqui não presta mais, no lixo. Amém? Não. Deus não abre mão de você. Deus não te joga no lixo. Deus não te descarta. Deus não te joga fora. Quebrou? Olha aí, Jeremias estava ouvindo e vendo, ouvindo a voz de Deus e vendo a obra do oleiro. Quando quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele, da mesma matéria, o mesmo barro, outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, diz o profeta Jeremias, e o Senhor disse assim: não poderei eu fazer com a casa de Israel, com vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Meu irmão, se você estiver na obediência, Deus vai fazer um vaso novo. Deus vai fazer um vaso novo. Deus vai fazer um vaso novo. Obreiro, talvez você esteja quebrado e disse assim: olha, no seu coração é o fim do meu ministério. Deus vai fazer um ministério novo, frutífero. Os dons de Deus vai ser evidenciado no teu ministério. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem crê, toma posse. Deus vai te dar dons. Deus vai te encher de graça. Deus vai te encher de virtude. E alguém vai olhar e vai dizer: esse é aquele obreiro, essa é aquela irmã. O que foi? Deus fez um vaso novo. Deus fez um vaso novo. Urabacanda rabachurianda rabahas. Erabacanda rabachurialabahas. Eu gostaria que você dissesse comigo assim: quebrar dói. Vamos dizer juntos? Está doendo a prova? Está doendo o trabalhar de Deus? Está doendo o agir de Deus? E às vezes você vira para o lado e diz: Deus! Do jeito que está a igreja agora, Deus fica. Aí você vira para o outro lado e diz: Deus! Vira para trás, norte, sul, leste, oeste. Deus! Deus! E Deus não responde. Não é porque Ele não está ouvindo. Ele quer te provar no silêncio dEle. Ele quer te provar para ver se você é crente indistintamente de posição, de situações que você está vivendo. Então, meu irmão, às vezes você clama, Deus não responde de imediato, mas eu lhe afirmo, Deus já ouviu a tua oração. Deus já ouviu o teu clamor. Deus já ouviu a tua oração, a tua petição. Descansa no Senhor, que o tempo de Deus vai chegar para a tua vida. Aí Ele fez um vaso novo, conforme bem pareceu fazer aos seus olhos. Mas você precisa ser flexível para isso. Agora veja a oração de Davi no Salmo 51. Vamos ler o versículo 10. Todos os salmos, irmãos, conhecem, mas a essência está no versículo 10.
Tem algum irmão que pode me ajudar lendo? Salmo 51, verso 10, conhecidíssimo de todos, poderia até citar. Olha aqui, cria em mim. Criar é algo novo. E eu tenho uma boa notícia para você: Deus é empreendedor. Deus é Deus de coisas novas. Às vezes você põe uma camisa, não é a mais bonita, mas só porque é nova, você se sente todo importante. Ninguém sabe, mas você que sabe que é nova. Tem alguns irmãos que vêm no culto, até as irmãs, sapato novo, cruza a perna e fica balançando, porque quer que todo mundo veja, porque é novo. Agora o furado quer esconder debaixo da cadeira, não é assim? Deus também é Deus de coisas novas. Deus começa criando terra, céu, estrelas, luminares, e termina em Apocalipse criando. E criou Deus um novo céu e uma nova terra, porque as demais se passaram, as coisas se passaram, e agora tudo se fez novo. Meu irmão, deixa Deus criar coisa nova na sua vida, não seja desobediente. Deixa Deus gerar algo novo na sua vida. Mas para gerar tem dor, para gerar tem um custo, para gerar dá trabalho, para gerar você tem que pagar o preço. Vai ter dor de parto, mas quando nascer vai ser só alegria, só alegria, só alegria. Então deixa Deus criar. E o salmista ora dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi, ele orava pedindo que Deus fizesse mudança na sua vida. Ele orava por uma mudança. Em suas palavras ele queria dizer o seguinte: eu preciso de uma mudança de coração, e só o Senhor pode fazer isso e fazer com que a mudança seja durável. Mudança durável. Porque tem gente que muda só de palavra. Eu mudei, irmão, mudei. No outro dia está do mesmo jeito. Não minto mais, irmãos. Aquele que era mentiroso, diz que a maior raiva do mentiroso é porque até quando ele diz a verdade ninguém acredita. Eu mudei, no outro dia está mentindo do mesmo jeito. Meu irmão, a mudança tem que ser durável. A Bíblia diz: já vos vestistes do novo, que se renova. Olha só, do novo que se renova. Quantos crentes acham que nós devemos ser renovados todo o congresso? Diga amém. Pouco amém, né? Quantos crentes acham que nós temos que ser renovados toda a ceia? Diga amém. Quantos crentes acham que nós temos que ser renovados todo dia? Diga amém. Esse é o amém da igreja. Olha aí, é segunda renovado, terça renovado, quarta renovado, quinta renovado, sexta renovado. Crente que anda na obediência não precisa de congresso para ser renovado. Não precisa de pregador de fora para ser renovado. Não precisa de profeta para profetizar para você ser renovado. Tudo isso é bom, congresso, pregador de fora, profecia. Mas o crente tem que ser renovado no seu dia a dia, no seu devocional com Deus. Renova-se no espírito a cada dia. E é o que Davi orava: renova em mim um espírito reto. E a Bíblia diz assim: no entanto, contudo, que o nosso exterior se corrompa, no entanto, o nosso interior se renova de dia em dia, de dia em dia. Agora Deus, ele é especialista em fazer transplante de coração. Quantos podem testificar isso? Diga amém. Quantos? Olha só. Coração, Deus é especialista em fazer transplante de coração. Veja, a cirurgia de coração é uma especialidade de Deus. A cirurgia extrai o pecado, embora o processo seja penoso. Agora, os resultados do transplante de coração, ele é magnífico, ele é glorioso, ele é extraordinário. E olha que Deus usa o profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia, Ezequiel 11:19. Deus diz para o povo de Israel: eu vos darei um coração novo, vou tirar esse coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quem pode ler Ezequiel 11:19?
olha só, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus usa Ezequiel para profetizar que daria um coração de carne, um coração novo, removeria o coração de pedra e daria um coração de carne. E eu quero dizer, uma transformação radical se deu em muitos homens da Bíblia, mas um dos exemplos que ficaria mais evidente, específico, principalmente para os obreiros, eu vejo na vida do apóstolo Paulo. Que mudança, que transformação de coração. Veja, uma transformação radical que se deu através da conversão do apóstolo Paulo, uma mudança dramática. Se você está com a Bíblia, me acompanhe com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo de número 9, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo de número 9, veja, Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos. O que ele respirava? Olha aqui, ó. Olha para mim, por favor, agora. O irmão disse: vou matar, vou acabar com esse povo. E ele já tinha sido participante da morte de Estevão, e ele respirava e suspirava e anelava morte, destruição para quem? Para os cristãos, para os discípulos. Talvez se eu fosse Deus, quando Saulo participou da morte de Estevão, aquele que foi um santo diácono, glória a Deus pelos diáconos que são santos como Estevão da Bíblia, e quando ele foi apedrejado, e Saulo participou de tudo aquilo, talvez se eu fosse Deus já teria fulminado Saulo. Esse não serve. Aí Deus vai lá e diz assim: aquele lá vai ser um pregador. Eu imagino se Deus tivesse, se nós fôssemos contemporâneos de Saulo e vivêssemos na sua época, e ele chegasse e dissesse: pastor Levi, está vendo aquele que mandou matar o seu diácono lá, ó? Está vendo? Aquele lá eu quero que você separe ele para o ministério da igreja. Meu Deus, aquele não. Meu Deus, esse ele vai matar a mim aqui dentro da igreja. Meu irmão, quando Deus escolhe, Ele muda. Quando Deus escolhe, Ele transforma. Quando Deus escolhe, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele dá respaldo. Ele escolheu Saulo para uma mudança radical. E eu tenho uma boa notícia para você: o processo de Deus ainda não terminou na sua vida. Ele te escolheu para uma mudança radical. E você não é um projeto acabado, você não é um projeto consumado. Meu irmão, você é um projeto em andamento. Não desista. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar todas as coisas lá. Paulo, o que aconteceu na vida do apóstolo? Você conhece? Quando Paulo está lá em Atos capítulo 26, eu queria me ater um pouco mais em alguns detalhes do capítulo 9, mas não vou me ater, porque o tempo não permite. Eu não perguntei para o pastor Levi até que hora eu devo ir. Eu comecei a falar, também não olhei no relógio. Quantos minutos eu tenho, pastor? Até 9h30? Vou até 9h20 então, vou deixar 10 minutos aí para os avisos. Muito bem, então vamos deixar o capítulo 9, vamos para frente. As mudanças que aconteceram na vida do apóstolo Paulo, Atos 26, 12 a 19. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós estamos na escola bíblica. Escola bíblica, devemos manusear a Bíblia, a palavra de Deus. Atos capítulo 26. Eu vou ler aqui alguns versículos. Versículo de número 12. Sobre o que? Indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, ele estava falando para Agripa, eu vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, uma claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Vou parar um pouquinho nos aguilhões. Olhe para mim agora, por favor. Você sabe o que é aguilhão? Quando se usa o boi para arar a terra, há um aguilhão que quando o boi não quer caminhar, então trabalha-se o aguilhão. É um ferro que perfura o boi para ele ir para frente.
É semelhante, tem um outro também, que se chama formiga. Para o boi desobediente, coloca a formiga no nariz do boi assim, tem um ferro. Um homem pega ali, irmão, naquele ferro, o boi até urina e às vezes até deita de dor, mas você leva ele aonde você quer. Paulo, Deus teve que usar aguilhão. Que Deus não use aguilhão para você, minha irmã, meu irmão. Para outros, Deus tem que usar a formiga. Para outros, Deus tem que usar o freio como de cavalo, como se usa no animal, para obedecer. Mas Deus não te chamou para ser apertado com aguilhão. Se precisar, Ele usa, hein? Porque Ele é amor, mas Ele também corrige o filho que ama. E eu quero lhe afirmar uma coisa, eu li uma frase, que o sofrimento é como arado de Deus, que penetra até o profundo da alma, e remove aquilo que deve ser removido, para que o cristão se torne mais frutífero para Deus. Você perdeu de dar um glória a Deus bem forte. É porque ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrimento, mas o sofrimento é um processo de Deus na vida do cristão. Cristianismo sem sofrimento também é balela, porque Jesus sofreu, carregou a cruz e foi até a morte, morte de cruz, e você também tem a sua cruz, meu irmão. E o sofrimento é como arado de Deus que está removendo bem profundo, para que você seja mais frutífero para Deus. Quantos pode, levante a sua mão e diga glória a Deus. Então, o que Deus disse para Paulo: duro é para ti recalcitrar, resistir contra o meu aguilhão. E aí disse eu: quem é, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu imagino aí Saulo entrar em parafuso e dizer: meu Deus, eu estou perseguindo Pedro, o João, eu estou perseguindo Felipe, eu estou perseguindo Estevão, eu pensei que estava perseguindo esses. Então, és o Senhor Jesus. Aí então, quando ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue, aí Deus já dá uma ordem: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isso, para te pôr por ministro, testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais ainda aparecerei, e livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte, a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. E aí diz versículo 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pergunto, é uma mudança radical, não é? Quem era Paulo? Doutor da lei. Quem era Paulo? Oficial do exército romano, autoridade importante, homem da alta sociedade. Mas quando Deus chama, nem que for para derrubar do cavalo, mas Ele vai derrubar para fazer converter este homem. Quando Deus chama, nem que for para fazer com que ele fique cego, como foi o caso de Paulo, ficou cego até chegar na cidade. Quando chegou em Damasco, então Deus aparece e diz ao seu discípulo: vai até a rua chamada direita, lá está Saulo, e você vai orar por ele. E Ananias disse: Senhor, Saulo? Ah, não, ele mandou matar. Eu estou parafraseando, o texto não diz isso. Estevão, como nós sabemos que ele tem perseguido. Vai, Ananias. Você iria? Você iria? Você iria? Você iria orar por ele? Quem sabe se fosse eu diria: deixa aquela treva que morra cego. Mandou matar Estevão, veio aqui para matar mais crente, agora está lá cego, apalpando, e o Senhor quer que eu vou? E Deus diz a Ananias: ele é para mim um vaso escolhido. Meu irmão, ainda que alguém não te queira na obra, ainda que se dependesse de alguém, você nem salvo seria, mas não foi alguém que te escolheu, não, foi Deus que te escolheu, foi Deus, te escolheu, te chamou e te fez um salvo em Cristo Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus pela escolha de Deus na nossa vida?
Paulo, quando foi para Damasco, foi como doutor da lei, comandante do exército romano, porém foi transformado, diga comigo, transformado em um cristão. Ele foi? Muito bem. Segundo, ele entrou em Damasco cego fisicamente, porém com os seus olhos espirituais abertos. Ele era cego espiritualmente e via fisicamente. Agora Deus faz ele ficar cego fisicamente, e ele passou a ouvir a voz de Deus, a ver a obra de Deus, a participar do reino de Deus, e ele passou agora a estar com os olhos abertos. Aí, terceira mudança, o que aconteceu? Caíram as escamas dos seus olhos e foi batizado. Todos que caem a escama dos olhos pedem o batismo. Cair a escama dos olhos é ter a revelação da salvação em Cristo Jesus. Então caiu as escamas dos olhos e ele foi batizado. Que maravilha. Outra mudança, ele veio para prender os crentes de Damasco e passou a ser um crente pregador na cidade de Damasco. Eu não tenho tempo para ler essas referências. E agora, ele não veio para matar, para perseguir, para açoitar os cristãos, sim ou não? Mas agora, quando sai a notícia que ele era cristão, aí o povo da cidade se revoltou e disse: nós vamos matá-lo, nós vamos matá-lo. Aí veja, outra mudança que teve aí, essa aí eu classificaria como a mudança do orgulho para a humildade, da jactância para a humildade, da soberba para a humildade. De importante autoridade, agora ele não podia sair pelas portas da cidade porque ia matá-lo. Eles estavam ameaçando matá-lo, açoitá-lo e até matá-lo. Aí o que eles fizeram? Colocaram Saulo ou Paulo agora dentro de um cesto para não morrer, e desceu num cesto pelo muro da cidade. Meu irmão, eu acho, a Bíblia não diz, que aquele cesto era de peixe. Cesto de peixe tem um mau cheiro tremendo. Sabe o que quer dizer o cesto? O cesto fala da humilhação. E a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Paulo veio com a roupa de gala, bonitão, o exército era um oficial, certamente uma farda bonita, doutor da lei. Ora, ele era um jurista, chegou todo pomposo, vinha todo pomposo, mas chegou já cego, humilhado. E agora ele entrou pela porta da cidade, mas agora ele saiu pelo muro, dentro de um cesto. Que cesto? Eu imagino, há alguns historiadores que também faz esta concepção, chega a esta concepção, sem poder afirmar, lógico, que ele desceu num cesto de peixe, porque a região era de pescador. Meu irmão, cheiro de peixe, sabe que isso fala da humilhação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E uma coisa é certa, se você ainda não passou pelo cesto de peixe, tem uma boa notícia para você: vai passar. Vai passar pelo cesto de peixe, o mau cheiro. Meu Deus, o que é isso? Mudança que Deus estava fazendo na vida de Paulo. Está lá em Atos 9:25. De importante autoridade, agora descia do muro da cidade dentro de um cesto para não morrer. Você já passou pelo cesto? Se não passou, vai passar. E aí depois, Gálatas 1:17, diz que ele foi para a Arábia. Primeiro para a Arábia, depois Damasco 3 anos, e depois para Jerusalém. Isso passou 14 anos. Então leva-nos a essa soma. Na Arábia ele ficou aproximadamente de 10 a 11 anos na Arábia. Lá na Arábia, quem é que levou ele para a Arábia? Quem é que levou ele para a Arábia? Quero ouvir os irmãos. Quem levou? Deus levou ele para a Arábia. Você pode responder: quem levou ele para a Arábia? Não parece um contrassenso? Porque ele já não foi para Jerusalém unir-se aos discípulos. Deus estava trabalhando e preparando ele para ser o maior apóstolo daquela época. Mas para isso precisava passar pela Arábia. Na Arábia houve mudança. Quantos tem apostila? Levante aí. Quantos tem? Muito bem, parabéns para os irmãos que têm. Então, você vai ler comigo. Primeiro, na Arábia houve mudança de... Mais uma vez. Mudança de... Segundo, na Arábia houve mudança de... Terceiro, na Arábia houve mudança de... Quarto, na Arábia houve mudança de... Eu quero dizer uma coisa: se precisar, Deus vai te levar para a Arábia. Eu não sei qual vai ser a Arábia da sua vida, mas Deus vai mudar tudo na sua vida. E você vai ver: meu Deus, sou eu que estou fazendo isso?
Deus vai levar você para a Arábia e vai mudar totalmente a sua vida. Deus quer mudar a sua vida, e isso só vai acontecer através de uma palavra-chave, que é o meu tema, através da... Quero ouvir, igreja? Através da obediência. Paulo podia dizer, eu não vou para a Arábia, mas o aguilhão de Deus estava funcionando ainda. Eu vou, Senhor, eu vou para a Arábia. Aí depois volta para Damasco, só depois de 14 anos, Jerusalém. Meu irmão, tem gente que não quer sair de Jerusalém, mas Deus vai te levar para a Arábia para mudar os teus conceitos humanos errados e colocar Deus no seu coração, os conceitos de Deus na sua vida. A igreja é o lugar da exposição da palavra de Deus. Olha que maravilha, todos estão aqui ouvindo a exposição da palavra de Deus, e a palavra muda ou não muda? Já está mudando alguns conceitos aqui. Já está mudando alguém que estava desobedecendo para a obediência. Alguém que estava querendo ir para um caminho, já entendendo que vai para aquele que Deus quer e não que Ele quer. Então o crente tem que orar para tomar decisão, porque nós não andamos por nossa decisão, pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus na nossa vida. B, na igreja que você e sua família frequentam, Deus fala com você? Quantos ouve a voz de Deus nos cultos? Diga amém. Porque Deus fala, mas tem gente que não ouve. Deus fala e tem gente que não está ouvindo. Veja o exemplo da igreja de Antioquia, Atos capítulo 13. Irmãos, a igreja de Antioquia era uma maravilha, era um céu na terra. A igreja de Antioquia estava repleta, completa. A igreja de Antioquia tinha os melhores homens ensinadores. Entre eles estava lá Barnabé, que era um eloquente pregador, ensinador. Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E profetas e doutores estavam lá. Que igreja maravilhosa. Quantos querem sair de uma igreja que está assim, vivendo o avivamento de Deus? Quantos querem sair? Quantos querem? Ninguém quer, meu irmão. Aqui está um céu. Mas o que aconteceu? Servindo eles ao Senhor, jejuando e orando, o Espírito Santo disse à igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem é que falou? Foi o Espírito Santo. A igreja onde Deus fala, o Espírito Santo dirige as decisões do ministério da igreja. Quantos creem assim? Pode dar um glória a Deus. O Espírito Santo falou, e falou o quê? Separa, aparta Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado, e então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles tiveram que sair daquela vida boa, e agora eles foram enfrentar Seleucia, eles foram enfrentar Chipre, eles foram enfrentar Salamina, eles foram enfrentar perseguições, eles foram enfrentar aquele argoreiro lá, o feiticeiro, Bar Jesus, olha o nome do homem, ainda tem o nome de Jesus, Bar Jesus. E quando eles pregavam, ele estava então tumultuando, contrariando. Meu irmão, os Bar Jesus da vida aparecem no nosso ministério também, viu? Mas Deus te dá autoridade, como deu a Paulo, e ele disse assim: fica cego, e o homem começou a procurar e já não achava mais, porque o poder de Deus estava sobre a vida de Paulo. Quantos podem dar um glória a Deus por esse poder? Da igreja de Antioquia era o lugar da bênção. Deus chama Paulo e Barnabé para sair do lugar da bênção e enfrentar perseguições, lobos, e eles sofreram, foram açoitados, mas estavam vivendo a vontade de Deus. Concluo agora. Existem 2 ingredientes para que você seja abençoado. Primeiro, você deve reconhecer que deixar Deus ser Deus na sua vida. Primeiro, deixar Deus ser Deus na sua vida. Quantos podem dizer comigo esse primeiro ingrediente? Vamos ler, se você pode ler, se não, ouça o que eu estou dizendo. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Vamos ler juntos? Segundo ingrediente, fica pronto para dizer sim. Vamos todos juntos? O que é estar pronto para dizer sim? É a obediência. Se Deus é Deus,
Se Ele me mandar para o deserto, eu sei que lá vai ter um banquete. Se Deus é Deus, eu vou passar prova, mas Deus vai me dar graça, porque maior é Deus para me dar graça diante da prova. E tem uma coisa, quando você ora e pede, Deus me muda essa situação, como Paulo diz, tira esse espinho da minha carne. Deus não disse, tá bom, Paulo, eu vou fazer, eu vou tirar. Não, Deus disse, não, Paulo, a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Portanto, Paulo, a minha graça te basta. Meu irmão, receba a graça de Deus e o resto você leva. Receba a graça de Deus e o resto passa. Graça para deixar Deus ser Deus na sua vida e para obedecer. Eu faço uma pergunta, o seu coração é maleável ou duro? Se é duro, deixa Deus fazer um transplante em seu coração. E vai acontecer o que diz aqui o profeta Ezequiel: vou colocar um coração de carne, um coração novo, para você obedecer à voz de Deus. Quantos querem estar prontos para viver uma vida de obediência, que é um princípio cristão? Por gentileza, fica de pé. Com a permissão do pastor, eu oro pela sua vida. Escute-me, escute-me. A sua vida está nas mãos de Deus. Não desista, não se acomode, viva na obediência de Deus. É melhor obedecer do que o sacrificar. E Deus vai descortinar coisas novas e maravilhosas na sua vida. Deus tem muito mais para você. Deus, repito, não concluiu o projeto. A sua vida é um projeto em construção, é uma obra em andamento. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus na sua vida. Quantos querem orar e dizer, Deus, eu quero fazer isso? Oremos. Grande Deus e Pai, eu oro, Pai, agora suplicando a tua bênção sobre a tua igreja aqui no campo de Limeira. Pastor Levi, teu servo, os seus companheiros de ministério, a diretoria da igreja, o ministério local, Pai, abençoa esta obra, abençoa o teu povo, ajuda-nos a viver em obediência à tua palavra, Pai. Ó Deus, sabemos que a nossa vida, Senhor, é um projeto em andamento, e o Senhor tem muito mais para os teus filhos, muito mais para o teu povo. Eu ministro para aqueles que estão agora, Senhor, se rendendo à obediência, vitória. Eu ministro sobre eles, Senhor, vitória. Eu ministro sobre eles, Senhor, as janelas do céu abertas e as mais copiosas bênçãos descendo sobre a vida de cada um. Quantos creem nesta bênção? Diga amém. Quantos toma posse dessa bênção? Diga amém. Eu receba pela fé em nome de Jesus. Pastor Levi, Deus abençoe. Graças a Deus. Podeis assentar um minutinho, meus irmãos. Vamos abrir nossa harpa e concluir cantando a...
por este momento maravilhoso que temos ouvido a Tua palavra. Agora, Pai Santo, despede-nos na Tua santa paz, acompanha-nos aos nossos lares, guarda cada um dos Teus filhos, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, guardando de todo mal, do perigo, dos acidentes. É no nome de Jesus que nós te pedimos todas estas bênçãos, agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Volte amanhã e traga mais um com você.